O experimento fracassou. Essas duas palavras, pronunciadas em voz baixa, quase indiferente, fizeram o psicólogo escolar parar de respirar. Elas foram registradas no protocolo de uma conversa padrão em 5 de fevereiro de 2019. Seu autor, Léo, de 13 anos, um garoto com reputação de aluno exemplar e neto querido. No silêncio completo do consultório, ele continuou olhando para o vazio. Eu simplesmente desenrosquei a lâmpada. Eu queria sentir luto. Nos livros escrevem tanto sobre como ele rasga a alma. Mas não senti nada. Absolutamente nada. O experimento fracassou. Essa frase soou 3 meses depois que o caso da morte de sua avó de 74 anos, Eleanor, foi encerrado. O veredito oficial dizia: acidente. A mulher idosa tropeçou no escuro na escada íngreme de sua velha casa de fazenda. Uma tragédia, infelizmente comum. O caso foi fechado. A cidade se compadeceu da família inconsolável. E Léo interpretou o papel de neto enlutado de forma tão convincente que ninguém teve a menor suspeita. Mas essa confissão fria e distante, feita não à polícia, mas ao psicólogo, fez o sistema falhar. Ela transformou um caso fechado em uma ferida aberta e forçou todos a olharem para o garoto perfeito com outros olhos. Para entender como chegamos a isso, precisamos voltar 3 meses. Aquele dia de novembro, quando a tragédia na casa nos arredores de Silver Creek parecia apenas uma tragédia, e não o experimento monstruoso de alguém. Para entender esse experimento, é preciso primeiro ver o mundo que ele destruiu. Um mundo que parecia inabalável. Todo fim de semana, Léo, de 13 anos, passava na velha casa de fazenda de sua avó Eleanor, localizada a alguns quilômetros da tranquila cidade de Silver Creek. Era o pequeno reino deles, sua tradição, conhecida por todos ao redor. A casa, cercada por velhos bordos e que guardava o cheiro de tortas de maçã e livros empoeirados, era um universo inteiro para Léo. E Eleanor era seu centro. Aos 74 anos, ela continuava sendo uma mulher de mente clara e caráter forte. Uma dona de casa que conhecia cada canto de sua terra e cada livro em sua enorme biblioteca. A ligação entre eles parecia perfeita, quase cinematográfica. Os vizinhos, passando pela estrada de cascalho, frequentemente os viam juntos. Ali estão eles recolhendo folhas caídas no jardim. Ali está Eleanor ensinando o neto a distinguir constelações no céu limpo canadense. Os pais de Léo contavam emocionados aos amigos que seu filho preferia passar a noite lendo Dickens em voz alta para a avó, em vez de jogar videogames com os colegas. Léo ajudava a cortar lenha para a lareira, ouvia suas infinitas histórias sobre o passado, sobre os tempos em que Silver Creek era apenas algumas ruas, e passava horas em sua biblioteca, mergulhando nos mundos que ela lhe abriu. Aos olhos de toda a cidade, eles não eram apenas avó e neto. Eram almas gêmeas, entre as quais se estendia algum fio especial e invisível. Esse quadro idílico, tecido de centenas de dias calmos e previsíveis, foi o principal álibi para o futuro crime. Ninguém, nem pais, nem vizinhos, nem professores, poderia suspeitar que por trás da fachada dessa comovente afeição se escondia uma mente fria e analítica, que já se preparava para seu primeiro e último experimento. Para todos ao redor, Léo era um garoto quieto e talentoso que adorava sua avó. E adoração, como se sabe, não deixa espaço para má intenção. Esse mundo familiar e seguro desmoronou na manhã de 18 de novembro de 2018. Naquele domingo, os pais de Léo, como de costume, vieram buscar o filho. Mas ninguém abriu a porta. Após alguns minutos batendo e fazendo chamadas ansiosas, o pai arrombou a fechadura. Dentro da casa reinava um silêncio mortal, perturbado apenas pelo tic-tac do velho relógio de pé. E ao pé da íngreme escada de madeira que levava ao 2º andar, jazia o corpo imóvel de Eleanor. Naquele frio dia de novembro, não ocorreu a ninguém que a causa dessa tragédia não estava na má iluminação ou num passo em falso acidental, mas numa lâmpada friamente desenroscada de sua rosca. Para a polícia de Silver Creek que chegou ao local, tudo parecia dolorosamente óbvio. Para a polícia de Silver Creek que chegou ao local, tudo parecia dolorosamente óbvio.
E essa obviedade se tornou a base da conclusão oficial do legista, que soou seca e categórica. A morte ocorreu como resultado de traumatismo craniano e múltiplas fraturas obtidas na queda da escada. Para o sistema de justiça, esse foi o final da história. Mas para nós, que sabemos da confissão de Léo, essa conclusão soa como um fracasso. Como puderam deixar tudo passar? A resposta está no protocolo de inspeção do local do incidente. A ligação para o 911 chegou às 7h15 da manhã de domingo. O oficial de patrulha que chegou à fazenda de Eleanor registrou uma cena típica de acidente. Portas e janelas estavam trancadas por dentro. Nenhum sinal de arrombamento, luta ou roubo. Na casa, reinava a ordem perfeita, se não contarmos o mais terrível: o corpo da mulher idosa ao pé da escada. Ao lado no chão jazia um livro caído. Tudo indicava que Eleanor se levantou à noite, talvez para ler ou ir ao banheiro, e tropeçou no escuro. A íngreme escada de madeira na velha casa de fazenda não perdoava erros. A única testemunha, seu neto Léo, estava lá em cima, no quarto de hóspedes. Segundo os pais, eles o encontraram sentado na cama em estado de profundo choque. Ele só conseguiu dizer que estava dormindo e não ouviu nada até que sua mãe e pai chegaram. Seu comportamento não despertou suspeitas. Ele parecia como qualquer outro adolescente confrontado com uma perda tão terrível. Todos os fatos convergiam para uma imagem triste, mas banalmente simples. Uma pessoa idosa, uma escada escura, um passo em falso. O caso foi fechado tão rapidamente quanto foi aberto, com a anotação acidente. A família começou seu difícil caminho de luto, a cidade expressou condolências e a pasta com o caso foi para o arquivo. Ninguém fez a pergunta principal. Por que, no patamar da escada, onde sempre havia uma luz noturna fraca, naquela noite estava absolutamente escuro? Esse detalhe pareceu insignificante, atribuído a uma lâmpada queimada. Ninguém poderia supor que essa lâmpada não havia queimado, mas foi cuidadosamente desenroscada e escondida. Ninguém poderia supor que essa lâmpada não havia queimado, mas foi cuidadosamente desenrosqueda e escondida. E mesmo assim, sua ausência foi registrada. No relatório do primeiro oficial que chegou ao local, há uma linha curta, quase doméstica. No patamar superior da escada, a lâmpada na rosca está ausente. A rosca está vazia. No contexto da queda trágica de uma mulher idosa, isso parecia uma causa lamentável, mas perfeitamente explicável do ocorrido. Para o espectador que conhece a confissão de Léo, essa frase é a primeira pista material, o primeiro fio que então ninguém puxou. Claro, esse fato não passou completamente despercebido. O oficial, conduzindo uma investigação padrão, fez uma pergunta sobre isso a Léo. O garoto, que por todos os sinais estava em estado de profundo choque, respondeu baixinho que a lâmpada parecia havia queimado alguns dias atrás. A vovó estava sempre querendo trocá-la, mas provavelmente esqueceu, acrescentou. E não havia nada de estranho nisso. Na velha casa de fazenda constantemente algo quebrava, queimava, precisava de conserto. Isso fazia parte de seu caráter. Quem pensaria em duvidar das palavras de um adolescente devastado pelo luto que acabou de encontrar sua avó morta? Sua resposta era lógica, encaixava perfeitamente no quadro do acidente. E com isso, a questão foi esgotada. Os policiais não eram especialistas criminalistas, eles viam diante de si uma tragédia familiar, não uma cena de crime. Assim, devido à ausência de evidências diretas de violência e à presença de uma explicação absolutamente plausível para a única estranheza, a investigação, essencialmente nunca tendo começado, foi concluída. Tudo se encaixou. Porta trancada por dentro, corpo sem sinais de luta e depoimento do neto inconsolável. Não havia uma única pista, um único fato que gritasse: há algo errado aqui? A pasta com o caso foi para o arquivo e a família mergulhou no silêncio do luto. E nesse silêncio, ao longo dos próximos 3 meses, Léo observou silenciosamente as consequências de seu experimento, esperando sentir ao menos alguma coisa. Mas dentro dele ainda reinava o vazio.
E enquanto Léo, ao longo de 3 meses, analisava esse silêncio interior, o sistema que ele tão facilmente enganou começou sua lenta e pesada reviravolta. Após a confissão feita no consultório do psicólogo, o caso do acidente na fazenda de Eleanor foi imediatamente reaberto. Mas agora os investigadores o olhavam com olhos completamente diferentes. E a primeira coisa que fizeram foi começar a fazer as perguntas clássicas. Quem estava em conflito com a falecida? E a quem interessava sua morte? A resposta foi encontrada surpreendentemente rápido e parecia estava na superfície. O nome dessa resposta era Robert, único filho de Eleanor e tio de Léo. Foi ele quem o vizinho apontou, que, dando depoimento repetido, lembrou de um detalhe importante. Aproximadamente uma semana antes da tragédia, trabalhando em seu jardim, ele ouviu vozes altas e irritadas vindas da casa de Eleanor. Era uma briga. Ele não conseguiu distinguir todas as palavras, mas ouviu claramente Robert gritando algo sobre última chance e buraco de dívidas. E em resposta soou a voz firme, embora cansada, de Eleanor. Não vou te dar mais nenhum centavo. Você deve aprender a responder por seus atos. Esse conflito doméstico, no qual então ninguém prestou atenção, agora, à luz da nova investigação, adquiriu um tom sinistro. Começou a rolar. Os investigadores cavaram mais fundo e o quadro se desenhava, francamente falando, clássico. Os relatórios financeiros de Robert gritavam catástrofe. Um projeto de negócios mal sucedido que ele empreendeu alguns anos atrás faliu, deixando enormes dívidas. Seus cartões de crédito estavam bloqueados e na caixa de correio chegavam notificações de cobradores. Ele estava desesperado, se debatendo em busca de dinheiro, e pelo que parecia, sua última esperança era a mãe. Eleanor, mulher da velha têmpera, obviamente se recusou a financiar mais um fracasso do filho, o que levou àquela mesma briga. O motivo estava evidente. Eliminar a mãe não apenas resolveria seus problemas financeiros a longo prazo através da herança, mas também poderia ser um ato de raiva desesperada. Robert, instantaneamente, se transformou de filho enlutado em pessoa de interesse, no principal e único suspeito. Para os detetives de Silver Creek, o caso parecia quase resolvido. Eles tinham um suspeito perfeito com motivo férreo. Em suas cabeças já se construía a versão. Naquela noite, Robert secretamente invadiu a casa, talvez para tentar convencer a mãe mais uma vez ou mesmo roubar algo valioso. Ela o flagrou, explodiu uma briga e num impulso de raiva ele a empurrou da escada e depois encenou um acidente. Essa versão explicava tudo, exceto uma coisa: como ele fez isso sem deixar um único rastro. Mas os investigadores estavam certos de que era apenas questão de tempo. Agora lhes restava apenas uma coisa: quebrar sua defesa, encontrar um buraco em seu depoimento. Eles ainda não sabiam que justamente o álibi de Robert se tornaria aquela parede surda contra a qual se quebraria toda a sua teoria coerente, forçando a voltar ao início e olhar na direção que a mente se recusava a aceitar. Eles ainda não sabiam que justamente o álibi de Robert se tornaria aquela parede surda contra a qual se quebraria toda a sua teoria coerente, forçando a voltar ao início e olhar na direção que a mente se recusava a aceitar. E essa parede foi construída não de palavras, mas de fatos digitais frios e irrefutáveis. O primeiro golpe na versão da investigação foi dado pela geolocalização. Na noite da morte de Eleanor, da noite de 17 para a manhã de 18 de novembro, o telefone celular de Robert estava a 150 quilômetros de Silver Creek. Ele não estava apenas passando. Os logs da operadora celular mostravam que o dispositivo durante várias horas se conectava estavelmente às torres de comunicação na região da cidade de Red Deer. Os números não mentem. Fisicamente estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Robert não podia. Mas isso foi apenas o começo. Os investigadores levantaram os extratos de seu cartão de crédito e o rastro digital ficou ainda mais claro. Naquela mesma noite, quando sua mãe dava seu último passo no escuro, Robert pagava com cartão em um bar chamado Bota Empoeirada, em Red Deer. Os registros mostravam várias transações. Uma às 20 e 1h45, outra perto da meia-noite. Ele não estava apenas em outra cidade. Ele estava sentado no bar,
comprando bebidas, vivendo sua vida, enquanto em sua casa natal se desenrolava a tragédia. Para fechar definitivamente todas as questões, os detetives foram àquele mesmo bar e lá encontraram a última prova viva de sua inocência. O barman, um homem idoso com olhos cansados, lembrou perfeitamente de Robert. Sim, havia um assim, disse ele limpando um copo. Sentou sozinho no canto, mais sombrio que uma nuvem. Pediu uísque, depois outro. Dava para ver que o homem tinha problemas. Só saiu antes do fechamento, perto das 2 da madrugada. O álibi de Robert era férreo. Era confirmado por 3 fontes independentes: dados da operadora celular, transações bancárias e depoimento de testemunha. O motivo, por mais forte que parecesse, se desfez em pó diante do fato simples. Ele não podia ter feito isso. Rangendo os dentes, a investigação foi forçada a oficialmente excluí-lo da lista de suspeitos. E nesse momento, na sala de interrogatório, pairou um silêncio ensurdecedor. Sua versão mais lógica e mais conveniente havia desmoronado. A investigação chegou a um beco sem saída. Ou não. Quando a poeira assentou, os detetives perceberam que lhes restava apenas um caminho. Uma única pista que até então parecia delírio, fantasia de um adolescente traumatizado. Agora, quando a versão do tio endividado foi enterrada, eles tiveram que olhá-la de forma nova. Ficaram sozinhos com a confissão quieta e calma de Léo, de 13 anos. E agora lhes cabia descobrir o que se escondia por trás de suas palavras: invenção ou verdade monstruosa. Ficaram sozinhos com a confissão quieta e calma de Léo, de 13 anos. E agora lhes cabia descobrir o que se escondia por trás de suas palavras: invenção ou verdade monstruosa. Para encontrar a resposta, os detetives começaram do início, com seu comportamento nos primeiros dias e semanas após a tragédia. E o que viram os fez estremecer, porque era uma atuação perfeita e impecável. Recusa de comida que seus pais atribuíam ao choque. Longas horas passadas em seu quarto em completo silêncio. E, claro, lágrimas no funeral, quietas, amargas, exatamente como todos esperavam de um garoto que perdeu a pessoa mais próxima. Os espectadores sabem que tudo isso era imitação, mas para os que estavam ao redor isso parecia um exemplo clássico de luto profundo e paralisante. Pais, professores, amigos da família, todos em uníssono descreviam o mesmo quadro, como se a luz dentro dele tivesse se apagado, contou depois sua mãe aos investigadores. Ele quase não falava, quase não comia. Apenas sentava em seu quarto com livros que eles liam juntos com Eleanor. Pensávamos que seu coração estava partido. Essa versão era tão natural que não despertava dúvidas. Os pais viam seu filho despedaçado e tentavam cercá-lo de cuidado, não suspeitando que observavam não o luto, mas sua execução virtuosa. Na escola acontecia o mesmo. De aluno aplicado, Léo se transformou em sombra. Os professores anotavam em seus relatórios: ficou fechado, constantemente olha pela janela, não participa das discussões. Eles viam diante de si um adolescente vivenciando sua primeira perda pesada e, seguindo todas as instruções pedagógicas, deram-lhe espaço e tempo, acreditando que ele simplesmente tentava lidar com o trauma. Cada gesto seu, cada palavra, cada silêncio foi calibrado com precisão matemática. Ele fazia exatamente o que a sociedade esperava dele. Chorava quando precisava chorar e silenciava quando esperavam silêncio dele. Léo criou ao seu redor um casulo tão denso e convincente de luto que nenhuma pessoa teve a ideia de tentar olhar para dentro. Ele não apenas enganou a todos, usou sua compaixão e suas representações sobre o luto como seu escudo mais confiável. Ninguém via em seu comportamento nada além da norma trágica. Ninguém podia sequer imaginar que no silêncio de seu quarto ele não lamentava a avó, mas fazia registros impassíveis, analisando os resultados de seu experimento. E justamente esses registros, escondidos de todo o mundo, logo se tornariam a chave que abriria a porta para sua mente fria e assustadora. E justamente esses registros, escondidos de todo o mundo,
logo se tornariam a chave que abriria a porta para sua mente fria e assustadora. Mas antes que a polícia pudesse encontrar essa chave, Léo mesmo, voluntariamente, a entregou a eles. Ele não precisava de confissão sob pressão, não precisava de provas. Ele simplesmente contou tudo. 5 de fevereiro de 2019. Consultório do psicólogo escolar, Dr. Miles. Era um encontro comum, planejado, parte do programa de apoio que a escola ofereceu a Léo após a perda trágica. Na sala silenciosa, que cheirava a papel e chá calmante, Dr. Miles fazia perguntas padrão sobre como o garoto estava lidando, sobre seus sentimentos, sobre sonhos. Ele esperava ouvir sobre tristeza, sobre vazio, sobre raiva, sobre qualquer coisa que se encaixasse no quadro do luto. Mas ele ouviu aquilo que fez seu sangue gelar nas veias. No relatório oficial do Dr. Miles, esse momento foi registrado com precisão protocolar. Durante a sessão, Léo, sem manifestações emocionais, visíveis, com voz calma, declarou que a morte de sua avó, Eleanor, não foi acidental. E então soou aquela mesma frase que desencadeou toda essa história. Eu simplesmente desenrosquei a lâmpada. Eu queria sentir luto. Nos livros escrevem tanto sobre como ele rasga a alma, mas não senti nada. Absolutamente nada. O experimento fracassou. Isso não era arrependimento. Isso não era um grito por ajuda. Era uma constatação de fato científico. Para o Dr. Miles, nesse momento, não restava escolha. O dever profissional e a lei o obrigavam a imediatamente comunicar sobre a confissão de crime grave à polícia e ao Serviço de Proteção à Criança. Ele era psicólogo, mas diante dele não estava sentado apenas um adolescente traumatizado. Diante dele estava sentado o autor de uma ação fria e calculada, que estava decepcionado não com o que fez, mas com não ter obtido o resultado emocional desejado. Uma ligação telefônica? E o caso que durante 3 meses empoeirou no arquivo voltou à mesa dos detetives, transformando-se na investigação mais barulhenta e terrível na história de Silver Creek. Uma ligação telefônica. E o caso que durante 3 meses empoeirou no arquivo voltou à mesa dos detetives, transformando-se na investigação mais barulhenta e terrível na história de Silver Creek. E na manhã seguinte, 6 de fevereiro, essa ligação ganhou forma material. A polícia chegou um relatório oficial, impresso em papel timbrado do Dr. Miles. Nele, em linguagem seca e protocolar, foi exposto aquilo que fez veteranos investigadores sentirem um arrepio na espinha. A máquina da justiça, uma vez parada, com um ranger ensurdecedor, começou seu movimento na direção oposta. A primeira reação foi, claro, choque misturado com ceticismo saudável. Confissão de um adolescente de 13 anos feita a um psicólogo é coisa extremamente delicada. Poderia ser ficção, grito desesperado por atenção, resultado de trauma que tomou forma estranha. Mas as palavras de Léo eram específicas demais, frias demais e desprovidas de qualquer drama. Nelas não havia arrependimento ou vanglória, apenas precisão analítica. Isso forçou os detetives a agir. A ordem do chefe de polícia foi breve. O caso da morte de Eleanor deveria ser imediatamente reaberto. O status de Léo em 1 segundo mudou. De neto inconsolável e testemunha-chave, ele se transformou na principal e única pessoa de interesse. A caixa empoeirada com materiais do caso voltou do arquivo. Fotografias antigas, relatórios, conclusões. Tudo isso agora era examinado sob ângulo completamente novo. E aquela mesma linha no relatório do primeiro patrulheiro. Lâmpada na rosca está ausente, que antes parecia um detalhe doméstico lamentável, agora literalmente brilhava na página, transformando-se de explicação na principal evidência. Os investigadores pegaram o telefone e fizeram a ligação mais difícil de suas carreiras, para os pais de Léo. Precisavam comunicar que seu filho, que eles durante todo esse tempo tentavam tirar do abismo do luto, agora estava no centro da investigação do assassinato de sua própria mãe. O mundo dessa família, já rachado pela perda, agora se despedaçou em 1000 pedaços. Mas os investigadores entendiam. Uma confissão, por mais chocante que fosse, não seria suficiente para o tribunal. Qualquer bom advogado a destruiria completamente,
apresentando-a como fantasia de um garoto traumatizado. Palavras são apenas palavras. Eles precisavam de algo mais. Precisavam de prova material que ligasse inequivocamente a história de Léo à realidade. Eles tinham uma história contada pelo criminoso. Agora precisavam encontrar confirmação física dessa história. E estavam quase certos de onde procurá-la. O próximo passo era um mandado de busca. Precisavam entrar no quarto de Léo. O próximo passo era um mandado de busca. Precisavam entrar no quarto de Léo. Mas entrar nesse quarto não foi tão simples. Ainda antes que os detetives conseguissem formular oficialmente seu pedido, eles esbarraram numa parede surda e impenetrável. Os pais de Léo contrataram um dos melhores advogados da província. Para eles, isso não foi apenas uma jogada jurídica, mas um ato de defesa desesperada. Seu mundo acabara de ser destruído pela segunda vez. Primeiro perderam a mãe, e agora lhes diziam que seu próprio filho, devastado pelo luto, possivelmente estava envolvido nisso. Sua posição, expressa através do advogado, era simples e humanamente compreensível. Nosso filho passou por um trauma terrível, diziam eles. Ele encontrou sua avó. Sua psique está quebrada. Ele inventou tudo. Essa versão era sua boia salva-vidas no oceano do horror. Eles se agarravam ao pensamento de que a confissão de Léo não era nada além de fantasia monstruosa, gerada pelo luto e sentimento de culpa. Talvez ele se culpasse por não ter conseguido ajudar, e sua mente criou essa história terrível para de alguma forma lidar com a realidade. Portanto, sobre busca voluntária em seu quarto, seu espaço pessoal e seguro, não podia haver questão. O advogado foi categórico. Vocês não vão traumatizá-lo ainda mais. Essa recusa, essa negação furiosa, criou aquela barreira jurídica que tanto temiam os investigadores. Eles não podiam simplesmente entrar na casa. Suas mãos estavam atadas. Agora não lhes restava outra escolha. Para obter acesso às possíveis evidências, precisavam ir ao juiz e exigir mandado de busca, fornecendo fundamentos sólidos para acreditar que no quarto do adolescente realmente poderia estar algo relacionado ao crime. Isso transformou a investigação numa corrida contra o tempo. Precisavam convencer o juiz de sua razão antes que quaisquer evidências potenciais, se existissem, pudessem ser destruídas. Isso transformou a investigação numa corrida contra o tempo. Precisavam convencer o juiz de sua razão antes que quaisquer evidências potenciais, se existissem, pudessem ser destruídas. O juiz, após examinar o relatório do psicólogo e a citação fria e desprovida de emoções de Léo, não hesitou nenhum segundo. O mandado foi assinado, e em 8 de fevereiro, na presença dos pais petrificados de horror e seu advogado, 2 detetives entraram no quarto de Léo. Era o quarto de um adolescente comum. Nas prateleiras havia livros, na mesa, um computador. Nada sinistro. Mas na gaveta da mesa, sob uma pilha de cadernos escolares, encontraram o que procuravam. Um caderno comum quadriculado. E na primeira página, escrito com letra cuidadosa, quase caligráfica, estava: hipótese. Forte abalo emocional pode ser iniciado artificialmente. Isso não era apenas uma anotação no diário. Era a tese de um trabalho científico. Os detetives perderam o fôlego quando começaram a folhear as páginas. Isso não era um diário, mas um jornal de laboratório. Um relatório frio e detalhado sobre um experimento com a própria família. A próxima anotação dizia: método. Eliminação da fonte de luz no caminho de movimento do objeto à noite. Probabilidade de queda maior que 80%. Ele não escrevia avó. Ele escrevia objeto. E depois vinham observações datadas dos dias após sua morte. Observação. Não há resposta emocional. Apetite normal. Sono sem perturbações. Imitação do luto prossegue com sucesso. Adultos reagem previsivelmente. Cada linha nesse caderno foi um golpe. Ela destroçou a última esperança dos pais de que seu filho fosse vítima de trauma. Isso não era ficção. Era um plano executado com precisão de gelar a alma. O jornal se tornou aquela prova irrefutável que a investigação precisava.
Ele ligava a confissão de Léo ao mundo físico, transformando suas palavras em ato de acusação escrito por sua própria mão. No mesmo dia, 8 de fevereiro de 2019, Léo foi detido. Agora, diante do sistema de justiça, estava uma questão muito mais complexa do que simplesmente provar culpa. Eles teriam que olhar na consciência do autor desse jornal e tentar entender o que gerou uma mente tão fria e insensível. Eles teriam que olhar na consciência do autor desse jornal e tentar entender o que gerou uma mente tão fria e insensível. A primeira tentativa foi feita durante o interrogatório oficial, que ocorreu no dia seguinte à sua detenção. No protocolo, que foi conduzido na presença do advogado e dos pais, há uma anotação breve, mas assustadora feita pelo investigador. Respondeu a todas as perguntas calmamente, sem emoções visíveis, mantendo contato visual. Na sala estéril de interrogatório, onde os adultos mal continham atenção, estava sentado um garoto de 13 anos que se comportava como se estivesse discutindo um livro lido, e não a morte de sua própria avó. Quando colocaram aquele mesmo jornal de laboratório na mesa diante dele, ele não mostrou surpresa nem medo. Ele simplesmente acenou com a cabeça e confirmou: "Sim, é meu." O detetive, que havia visto muito em sua carreira, fez a pergunta principal que atormentava todos desde o início. "Por que, Léo? Por que você fez isso?" Sua resposta não foi justificativa nem admissão de culpa no sentido habitual. Foi uma explicação. "Interesse científico", disse ele como se estivesse respondendo a uma pergunta sobre um projeto escolar de física. Nesse momento, como depois lembrariam os presentes, pairou na sala um silêncio absoluto e gelado. O interrogatório confirmou tudo o que já sabiam. A história de Léo era consistente, lógica e absolutamente monstruosa. Ele calmamente contou como na noite desejou boa noite à avó, subiu, desenrosqueou a lâmpada e foi dormir. Mas para o tribunal, era necessário algo mais do que apenas palavras ditas no consultório. A investigação precisava encontrar o último fio que ligasse sua história ao mundo físico. Aquela rosca vazia no patamar da escada na casa de Eleanor. A investigação precisava encontrar o último fio que ligasse sua história ao mundo físico. Aquela rosca vazia no patamar da escada na casa de Eleanor. E eles o encontraram, não na lixeira atrás da casa, onde há muito e sem rastro desapareceu aquela lâmpada de 25 watts, mas no próprio local do crime. Os criminalistas, que agora trabalhavam não com acidente, mas com suspeita de assassinato, voltaram à velha casa de fazenda. Sua tarefa era estudar aquela mesma rosca sob microscópio. E então, em seu relatório, aparece uma linha que para o leigo não significa nada, mas para esse caso se tornou o último prego no caixão da versão sobre fantasia. A conclusão da perícia criminalística dizia: no soquete metálico da rosca foram encontrados traços microscópicos de fibras de tecido, característicos de limpeza. Limpeza. Quem em sã consciência limparia uma rosca de lâmpada? Isso não se faz durante a limpeza. Isso não se faz ao trocar uma lâmpada. Isso se faz apenas com um objetivo: destruir rastros. Esse detalhe insignificante à primeira vista foi um grito ensurdecedor confirmando a má intenção. Os especialistas continuaram o trabalho. Sob o microscópio, distinguiram o que restou após a limpeza: impressões digitais apagadas e fragmentárias. Não eram suficientes para a identificação completa, mas sua localização era muito mais importante. O relatório continuava. O caráter e localização dos rastros borrados correspondem completamente ao movimento rotacional característico do desenrosqueamento de objeto da rosca. Era isso, confirmação física de suas palavras, congelada no metal. Léo não apenas contou que desenrosqueou a lâmpada. Ele, aparentemente por instinto ou tendo lido sobre isso nos mesmos livros, limpou tanto a rosca quanto a própria lâmpada para esconder suas impressões digitais. Essa pequena ação, quase imperceptível, falava sobre sua frieza e cálculo mais do que todas suas confissões. Isso não foi impulso, foi uma operação. Essa evidência indiretamente, mas irrefutavelmente, confirmou toda a história de Léo. Ele não a inventou sentado no consultório do psicólogo. Ele descreveu uma ação real que cometeu,
E essa ação deixou seu rastro microscópico, mas indelével. Agora a investigação tinha uma cadeia completa e fechada. Confissão, jornal de laboratório com plano detalhado e evidência física no local do crime que correspondia perfeitamente a esse plano. O caminho da investigação estava concluído. Agora começava o caminho da justiça, e toda a cidade de Silver Creek teria que ouvir no tribunal os detalhes desse experimento de gelar o sangue. O caminho da investigação estava concluído. Agora começava o caminho da justiça, e toda a cidade de Silver Creek teria que ouvir no tribunal os detalhes desse experimento de gelar o sangue. E quando esses detalhes soaram, se mostraram mais terríveis que qualquer suposição. O quadro completo dos eventos daquela noite foi reconstituído pelas palavras do próprio Léo, calmas, detalhadas e desprovidas de qualquer emoção. Tudo começou no sábado, 17 de novembro, às 22h05. Essa precisão mundana com que ele nomeou o horário por si só enfatizava o quão pensado foi cada passo seu. Nesse horário, ele, como de costume, desejou boa noite à avó. Eleanor estava sentada na sala com um livro, e ele disse que ia dormir. Ela sorriu para ele, não suspeitando que era sua última conversa. Léo subiu ao segundo andar, mas em vez de ir ao quarto de hóspedes, parou no patamar escuro da escada. Ao redor reinava silêncio, perturbado apenas pelo ranger das tábuas antigas do assoalho. Ele esperou até que embaixo se apagasse a luz, e então, ficando na ponta dos pés, calma e metodicamente desenrosqueou a lâmpada de 25 watts da rosca. Ele não a quebrou, não a jogou. Ele cuidadosamente a colocou no bolso da calça do pijama, foi para seu quarto, deitou na cama e, como ele mesmo afirmou, quase imediatamente adormeceu. Ele dormiu tranquilamente a noite toda, enquanto no escuro do primeiro andar esperava sua hora a armadilha mortal. De manhã, acordando, ele, segundo suas palavras, desceu e descobriu o corpo. Sua primeira reação não foi um grito, mas ação. Ele não ligou para o 911. Ele ligou para seus pais e, com voz trêmula, que ele também ensaiou internamente, comunicou sobre o acidente. E enquanto eles corriam em pânico para a fazenda, ele cometeu a última ação de seu plano. Saiu para o quintal dos fundos, tirou a lâmpada do bolso e a jogou na grande lixeira. Ele sabia que o lixo seria levado em alguns dias e a evidência desapareceria para sempre. Essa história, exposta por ele sem hesitações e contradições, explicou tudo. Explicou por que no patamar estava escuro. Explicou para onde foi a lâmpada. Explicou por que ele, e não os serviços de emergência, foi o primeiro a saber da tragédia. Sua versão era perfeita. Isso não era confissão de pecador arrependido, mas relatório de cientista sobre experimento realizado. Experimento que, em sua opinião, havia falhado. Experimento que, em sua opinião, havia falhado. Mas esse experimento falhado, quando foi decomposto para o tribunal, adquiriu estrutura simples, lógica e absolutamente monstruosa. Motivo, método, resultado. Nesses 3 pilares, o promotor construiu sua acusação, e nenhum deles podia ser abalado. Motivo. Era o elemento mais complexo e mais assustador desse caso. Não era ganância, não era ódio, não era vingança. Era curiosidade intelectual patológica, desejo de dissecar emoção humana como uma rã na aula de biologia. E sua principal prova se tornou aquele mesmo jornal de laboratório encontrado no quarto de Léo. Cada página dele gritava sobre esse interesse frio e distante. A anotação, hipótese, forte abalo emocional, luto, pode ser iniciado artificialmente. Não era linha de diário de adolescente, mas título de trabalho científico. Para tal acusação, esse jornal se tornou janela para uma mente que percebia a vida humana não como valor, mas como variável numa equação. Método. Era terrivelmente simples e eficaz. Criação de armadilha mortal na escuridão completa. E foi confirmado por 2 fontes independentes, mas perfeitamente complementares. A primeira foi o próprio Léo, sua história detalhada e consistente sobre como desenrosqueou a lâmpada, a escondeu e foi dormir. A segunda, e mais pesada para o tribunal,
se tornou o relatório dos criminalistas. Traços microscópicos de tecido no soquete da rosca e impressões digitais borradas se tornaram eco físico de suas ações. Eles provavam que alguém não simplesmente trocou a lâmpada, mas intencionalmente e cuidadosamente a desenrosqueou, tentando esconder rastros. Confissão e perícia convergiram num ponto, transformando história em fato irrefutável e, finalmente, resultado. Foi registrado no relatório inicial do legista e nunca foi contestado. Morte de Eleanor, de 74 anos, como resultado de traumas obtidos na queda de altura. Mas agora, à luz dos novos dados, isso não foi simplesmente queda. Foi queda que se tornou consequência direta e inevitável do método aplicado por Léo. Ele não a empurrou. Ele não a bateu. Ele simplesmente tirou a luz. E isso foi suficiente. Assim, passo a passo, a acusação construiu cadeia férrea de provas, onde cada elo estava solidamente ligado ao anterior. Motivo do jornal, método da confissão e perícia, resultado do relatório do legista. Todos os elementos do caso se compuseram num quadro único e assustador. A acusação estava pronta. Agora a palavra era do tribunal, que teria que decidir não apenas a questão da culpa, mas o destino do garoto para quem vida humana se tornou apenas variável em sua equação monstruosa. Agora a palavra era do tribunal, que teria que decidir não apenas a questão da culpa, mas o destino do garoto para quem vida humana se tornou apenas variável em sua equação monstruosa. O processo judicial que ocorreu no Tribunal de Menores durou várias semanas. Atrás de portas fechadas foram ouvidos todos os lados. Pais devastados pelo luto dando depoimento através de lágrimas. Detetives expondo metodicamente o curso da investigação. Criminalistas explicando o significado das fibras microscópicas. E, claro, psicólogos, tentando olhar na mente do próprio Léo. Quando o juiz finalmente leu o veredito, a formulação pareceu inesperada para muitos. Declarado culpado de homicídio culposo de 2º grau. Para pessoas que acompanhavam esse caso, vendo todo o cálculo frio e premeditação do plano, isso soou suave demais. Por que não 1º grau? Por que culposo? A resposta a essa pergunta estava não tanto nas ações de Léo, quanto em sua consciência. Papel-chave na decisão do tribunal desempenhou a conclusão da perícia psiquiátrica judicial. Vários especialistas principais durante várias semanas trabalharam com Léo, e sua conclusão foi unânime. No relatório final, sua condição foi caracterizada como transtorno de personalidade com ausência pronunciada de empatia e embotamento afetivo. Mais simplesmente, os especialistas chegaram à conclusão de que Léo, em princípio, não era capaz de experimentar emoções como a maioria das pessoas. Ele entendia o conceito de luto intelectualmente como fórmula matemática, mas era organicamente incapaz de senti-lo. Do ponto de vista da legislação canadense sobre menores, isso influenciou a qualificação de sua intenção. O tribunal considerou que, embora suas ações fossem planejadas, seu objetivo principal não era tirar a vida como tal, mas realizar um experimento. Ele não previu e não desejou a morte no sentido em que isso entende uma pessoa com psique saudável. Essa distinção jurídica determinou o artigo mais brando. Mas a sentença, apesar da formulação, foi severa. Léo foi enviado para a instituição fechada especializada para menores criminosos com observação psiquiátrica reforçada. Lá ele deveria ficar sob controle constante de médicos e psicólogos até completar 21 anos. Isso não foi simplesmente prisão. Foi tentativa do sistema não tanto de punir quanto de isolar e, possivelmente, tentar entender e corrigir o que acontecia em sua cabeça. Mas uma pergunta permaneceu sem resposta, pairando no ar da sala do tribunal e nas mentes de todos que conheciam essa história. Mas uma pergunta permaneceu sem resposta, pairando no ar da sala do tribunal e nas mentes de todos que conheciam essa história. Após o julgamento, os pais de Léo não conseguiram permanecer na cidade onde cada esquina, cada olhar conhecido lhes lembrava de sua dupla tragédia insuportável. Venderam sua casa e deixaram Silver Creek, desaparecendo numa tentativa desesperada de fugir do passado que, muito provavelmente, os perseguirá sempre. A velha casa de fazenda de Eleanor, que uma vez foi centro de seu universo familiar, agora está vazia e abandonada, lentamente sendo tomada por grama selvagem.
Para os habitantes de Silver Creek, essa história se tornou lenda urbana sombria, que contam em sussurros, como advertência de que o mal mais terrível pode se esconder atrás da fachada mais inocente e querida. O caso de Léo está oficialmente fechado. Ele recebeu sua sentença. O sistema colocou ponto jurídico. Mas aquela mesma pergunta principal: o que exatamente gerou uma mente tão fria e analítica no corpo de um garoto de 13 anos? Foi essa patologia congênita, bomba-relógio desde o nascimento, ou resultado de algum trauma precoce não estabelecido? Não recebeu resposta definitiva dos especialistas. E nessa incompletude está, talvez, o principal horror dessa história.